Boa Boa tarde, Ana. tarde. Boa tarde, Paulo, meu querido amigo. Boa tarde Tudo em a paz? todos os nossos amigos virtuais, né, que acompanham o nosso trabalho de sábado. Uma alegria estarmos juntos aqui novamente para mais um trabalho do grupo. E Boa tá tudo tarde, bem, boa tarde a Paulo? todos. Tudo jóia, graças a Deus. Boa tarde a todos os amigos do Grupo Esperança que estão nos acompanhando aqui, que vão chegando aos pouquinhos, né? Que já vão se apresentando aí na internet. E nós estamos aí já 16 horas. E lembrando, né, que esse trabalho sempre, apesar de ser um trabalho virtual, da gente estar fazendo esse trabalho utilizando da tecnologia da internet, ele é um trabalho espiritual, ele tem a mesma validade que o trabalho que a gente fazia na nossa casa física, né? É um trabalho com a mesma validade. E assim sendo, como é que a gente tem feito? A gente tem pedido para que as pessoas coloquem os seus nomes, né? O nome daquelas pessoas para quem elas querem pedir alguma vibração especial aí no chat, né? Que digitem aí para que a gente possa, ao longo do trabalho, ir vibrando por essas pessoas e no final também fazer as vibrações e os espíritos poderem estar intercedendo por esses nomes, né? Lembrando que os amigos têm que pegar um copo, uma jarra, um vasilhame com água para deixar aí do lado, deixar pertinho, para que a gente possa fluidificar essa água ao final do trabalho, tá bem? E ir tomando durante a semana essa água fluidificada como uma forma de medicamento para a nossa evolução, para a nossa melhora. Não é Sim, isso, Ana? sim, exatamente. E lembrando também, né, Paulo, de uma live que temos hoje. Hoje temos uma live do Deluca, né? É uma live cujo tema vai ser simplesmente Francisco e vai ser transmitida pelo canal do YouTube da Federação Espírita do Estado de Sergipe, tá? Então, hoje, às 17 horas, pouquinho depois que terminar o nosso trabalho aqui de sábado, o Deluca vai estar conversando sobre o tema simplesmente Francisco, tá? No YouTube da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Sim. Quem puder e tiver aí logo em seguida do nosso, já emenda, já toma uma aguinha, respira um pouquinho e já pega a live do Deluca, que tenho certeza vai ser maravilhosa. Sim, Né? com Ele certeza. vai franciscar um pouco para nós. E lembrando também, Paulo, das lives do Deluca também, né? Segunda, quarta e sexta. Isso. Né? Temos o trabalho da quinta-feira, das meninas, da tarde, do Evangelho, tem as lives do Deluca, os nossos trabalhos aos sábados que estão sendo feitos. Então, tudo isso é trabalho do Grupo Esperança, né? Faz parte do nosso trabalho aí nessa pandemia, né? É o que a gente consegue fazer no ritmo que nós estamos de pandemia. E tem um trabalho importante também, que é o atendimento fraterno, que Isso. está sendo feito virtualmente também. Quem tiver interesse ou souber de alguém que tenha essa necessidade, o e-mail de contato está no Facebook do Grupo Esperança, porque são inscrições feitas, então o contato é por e-mail. No grupo do Face, no Grupo Esperança, Facebook, lá tem o contato para as inscrições. Isso mesmo. Acredito. Aninha, Com são relação 4. aos outros recados. Eu acho que nós demos os recados, né, mais necessários, e já são 4h05. Sim, As vamos lá. pessoas estão entrando aos pouquinhos, né, na medida da sua capacidade, vão entrando aí ao longo do trabalho, e nós podemos, acho que, começar, né, Sim. E com as nossas... mais uma vez, vamos agradecendo por todos os amigos que vêm nos acompanhando.
aos trabalhadores do Grupo Esperança, que também estão acompanhando a live e na sustentação do nosso trabalho, né, Paulo? Sim. Como você sim. disse inicialmente, é uma extensão do trabalho físico da casa, né, do nosso Grupo Esperança. Onde nós sempre tivemos os trabalhos de vibração durante a execução dos nossos trabalhos, nós sempre tivemos a equipe de vibração que é que sustenta o nosso trabalho, com certeza. Sim, sim. Então, vamos lá, meu amigo. Posso iniciar com uma prece, Ana? Vamos lá, vamos iniciar com a nossa prece, com certeza. Então, vamos. Vamos acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes. Fechando os nossos olhos, vamos nos unindo ao plano espiritual superior, rogando a Deus, a Jesus, a nossa querida mãezinha Maria, que estejam presentes hoje nesse nosso trabalho, bem como os nossos benfeitores, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, São Francisco, Pai Joaquim, e tantos outros, Frei Jorge, nosso mentor desse nosso trabalho, que eles estejam conosco nessa tarde, nos inspirando, nos intuindo bons pensamentos, abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que possamos apreender o melhor possível as palavras que a Ana vai trazer para a gente com tanto carinho. Que possamos aproveitar cada uma dessas palavras, cada um desses ensinamentos e levar para a nossa vida, para a nossa vida do dia a dia, essa semana e para toda a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Vamos lá? Vamos lá, Ana, mais uma vez vamos falar do nosso livrinho Sempre Melhor. Sim, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a mensagem 25 do Sempre Melhor, nosso livro companheiro aqui das nossas lives de trabalho. E vou pedir para o Paulo, meu querido amigo, pode fazer a leitura para nós, Paulo, por favor? Sim, posso sim. Então, a mensagem de hoje é a de número 25, como a Ana falou, está aqui na página 58 do Sempre Melhor, e é um trechinho do livro do De Luca, do Médico Jesus, tá? Está aqui. Isso. No livro do Médico Jesus, fica na página 54, o capítulo chamado Farmácia de Deus. Para quem quiser depois se aprofundar, tá? Dá uma lida lá no capítulo, é bem interessante. Então, diz aqui no Sempre Melhor. Vamos lá. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e maledicência, poderia ser dedicado ao contato com o Pai que nos ama, mas que invariavelmente encontra-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, sem as quais homem algum poderá gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz. Da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece, a oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino pelas palavras que brotam do nosso coração. E é isso aí. Linda mensagem, não é mesmo? Muito
Muito bonito. Então, como diz a mensagem, hoje vamos conversar um pouco sobre a oração. Então, De Luca ele inicia a mensagem do Sempre Melhor dizendo que muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. E ele nos diz ainda que quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor. Pois bem, meus amigos, primeiramente vamos entender qual o objetivo da oração e quais os benefícios que ela traz para as nossas vidas. Através do Evangelho de Jesus, aprendemos que o objetivo da oração é elevar o nosso pensamento a Deus. Sabemos que é um momento nosso, só nosso, de ficarmos mais pertinho do Pai, não é mesmo? E que a oração é um alimento do nosso espírito, tão necessário. Aprendemos também, através do Evangelho do Mestre, que o pensamento é tudo no momento da oração. E que cada um deve orar segundo suas convicções e da maneira que mais lhe agradar. Lembramos que um bom pensamento vale mais que muitas palavras que não tocam o coração. Então, assim, Jesus nos ensinou, através do seu evangelho, que não existe uma receita pronta de como fazer oração. Se é dessa forma, se é de outra. E que não existe também um lugar específico. Que não precisa um templo físico, um lugar físico para que oremos, para que nos liguemos a Deus. Então, não há essa necessidade. Acredito que aprendemos isso, mas a gente tem que ter isso em mente. Não achar que existe uma receita, uma fórmula, né? Palavras prontas para se fazer oração. E que o melhor lugar de orarmos é o nosso íntimo, podendo ser de forma simples, que não precisamos de palavras bonitas, palavras difíceis. Às vezes nós temos o costume de comparar as preces, falar, poxa, eu não faço uma prece com essas palavras bonitas, minha prece é tão curta, poucas palavras. Vamos lembrar isso, que a oração é um momento seu íntimo, é aquele momento que nos ligamos ao Pai, que abrimos o nosso coração, que limpamos o nosso coração, liberamos muitas vezes aquela angústia, aquele sentimento que nos oprime, que está nos fazendo mal, que é o momento nosso, meu e dele, do Pai. Então, assim, não há necessidade de muitas palavras, de palavras complexas. Nós vemos realmente muitas preces que falam, poxa, que preces bonitas, longas. Cada um tem uma forma de fazer. O importante é que consigamos realmente atingir a finalidade daquele pedido, daquela prece, daquele momento nosso. Então, como disse, pode ser de forma simples. Se assim desejarmos, cada um faz de uma forma. O que importa não é a quantidade de palavras, né? O importante é como demonstramos essa nossa fé a Deus, esse momento que é só nosso, que ficamos mais pertinho dele. Quando eu estava estudando, né, lendo para falar um pouco sobre a oração, que é tão bom falar da oração, tão necessária a todos nós, eu lembrei de uma passagem que a gente ouve muito, que é de São Benedito, não é mesmo, Paulo? Lembra dessa passagem de São Benedito? Essa é bem conhecida. É verdade. Que não tinha nenhuma instrução, pessoa simples e que se dirigia a Deus dessa forma. Pai, nego velho tá aqui. Simplesmente isso. E essa forma simples de orar de São Benedito, de falar com o coração de verdade, Deus ouvia. E assim é conosco. Então, não precisamos de quantidade ou palavras complexas. São Benedito colocava muito amor e sinceridade em suas palavras, e assim podemos tomá-lo como exemplo, emanando o melhor de nossos sentimentos no momento de nos ligarmos ao Pai, de orar com fé, de fazermos a oração com toda a nossa fé. A gente sabe que o dia a dia, as atribulações do dia a dia, faz com que às vezes esquecemos de orar, não é? Muitas vezes eu mesma já deitei
e pelo cansaço do dia, pela correria e o cansaço do dia, deito e começo a fazer oração e de repente eu durmo. Eu vou lembrar que eu não concluí a minha oração no outro dia quando eu acordo. Então isso acontece muito com a gente. E, então é muito comum. Então eu falo por mim, né? Darmos um pouco mais de importância nesse momento de orarmos, porque é o momento, principalmente à noite, de fazermos aquela reflexão de todo o nosso dia, de como foi o nosso dia, e de nos ligar ao Pai de verdade. É um momento nosso de calmaria do nosso coração. E vamos lembrar também que não é só no nosso quarto, no nosso templo, que é o nosso quarto e nosso templo físico, que podemos fazer oração, ela pode ser feita a qualquer momento, em qualquer lugar, quando acharmos que é necessário. Então, não existe lugar. Eu conheço amigos que falam, poxa, eu não tenho tempo, né, Paula? Eu faço minha oração dirigindo para o meu trabalho. Não tem problema. Com certeza. Não tem problema. Vamos fazer oração no momento que sentimos a necessidade. E lembrarmos também que a oração não é só nos momentos de aflição, né, Paulo? É também no momento de louvar a Deus, de agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as graças que Ele nos concede todos os dias. Então, na oração, nós temos a oportunidade de louvar, de pedir, que é o que muito fazemos, né, na maioria das vezes, e de agradecer, como eu disse, por todas as bênçãos que Ele nos concede todos os dias. Desde o momento que acordamos, ao abrir os olhos pela manhã, já estamos sendo agraciados por Deus. Mas devemos lembrar, sobretudo, de agradecer por tudo. Podemos pedir? Sim, lógico que podemos pedir. Lembrei também que Jesus, em seu evangelho, nos disse, pedi e obtereis. Mas não podemos esquecer que tudo é nosso merecimento. Não é tudo que pedimos a Deus que Ele vai nos atender. Nada vem fácil. Temos que fazer a nossa parte, não é verdade, meus amigos? Nem tudo, aquilo que pedimos a Deus, é o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus nos tem como filhos, aquele filho pequeno ainda crescendo, que Ele pega pelas mãos e nos conduz. Então, para o Pai, nós somos crianças. Então, é como os pais, né? Eu não tenho filhos, tenho sobrinhos, mas os pais, o Paulo, nosso amigo aqui, tem o Lelê, o nosso querido Lelê, e que você pega pelas mãos e o filho às vezes pede, e você fala, não é bom para você. Ah, mas por quê? Papai sabe, a mamãe sabe que não é bom. É assim Deus conosco. Então, nem tudo que pedimos, o Pai nos concede. Ele sabe o que é bom para nós, não é verdade? Para cada um dos seus filhos. Então, a mensagem também nos diz aqui que muitas doenças poderiam ser evitadas se cultivássemos o hábito da oração. E por que isso? Porque quando oramos, mudamos a frequência energética para melhor. Ou seja, a oração ela nos dá força, nos coloca em sintonia com Deus, com o mais alto, com o plano espiritual, com os benfeitores de luz. Muda o nosso padrão vibratório e traz para nós bons espíritos à nossa volta. Não é verdade, Paulo? Sim, uma boa energia, né, Ana? Exatamente. Energias curadoras, né? Exatamente. Então, quando se ouve falar às vezes, poxa, eu estava adoentado, eu não estava bem, e orando, pedindo a Deus, eu fui melhorando, o meu padrão vibratório foi mudando, tudo à nossa volta, o nosso lar, a nossa família, tudo muda. Lembrei agora também do Evangelho no Lar, que convidamos a todos a fazer. O plano espiritual nos diz que todo lar que faz o Evangelho no Lar, que olhando lá do plano espiritual eles veem uma luzinha nesse lar, que está apontando que naquele lar a família está fazendo o Evangelho. Momento de oração, momento de ligação.
com Deus e com o plano maior. Então, a oração nos dá essa força, né? Nos coloca em sintonia com Deus. E ganhamos força, equilíbrio necessário para suportarmos nossas provas, nossos desafios do dia a dia. Como diz também a mensagem aqui do nosso Sempre Melhor, quando se ora, muda a frequência, como eu disse. E diz também que a oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelos acontecimentos do nosso dia a dia. É isso mesmo, é uma ducha que limpa o nosso eu, que limpa essa turbulência do dia, essa correria do dia a dia. Buscando sobre essa ducha espiritual que nos lava, que nos limpa, eu fui até o livro Recados do Meu Coração, Dr. Bezerra de Menezes, que, através do nosso querido amigo De Luca, tem uma prece que é a prece de número 2, chama-se a prece Protege. Bezerra diz que devemos nos dedicar mais à oração, assim como nos preocupamos com a higiene corporal diariamente. Que façamos da prece o nosso escudo protetor contra o assédio do negativismo. Então, o que ele quis dizer? Que nos devemos dedicar mais à oração, nos preocuparmos, assim como a higiene do nosso corpo, com a higiene do nosso espírito. Então, ele faz essa comparação para que a gente veja a importância da oração, da prece, a necessidade e de que não é só o alimento do nosso espírito, mas também o alimento do nosso corpo, a limpeza, o suporte do nosso corpo físico, não é mesmo? Então, aqui De Luca também nos fala na mensagem que a oração ela é caridade. Na verdade, ele diz aqui que a oração é caridade e que nos liga ao amor de Deus pelas palavras que brotam do nosso coração. Lindo, não é mesmo? A oração, ela é um socorro divino. Ela é o remédio, como menciona aqui na mensagem, é o remédio da coragem, remédio da esperança, da nossa cura física, nossa cura espiritual, e que precisamos tomar, como ele disse aqui na mensagem, 3 vezes, pelo menos, ao dia. Então, assim, que a prece é o benefício do nosso próximo também, é caridade. Caridade para conosco, caridade para com o nosso próximo. Então, vamos seguir com toda a nossa fé, essa prescrição médica de Jesus, de que é um remédio que devemos tomar pelo menos 3 vezes ao dia e que nos traz tantos benefícios, além de nos deixar mais pertinho de Deus. Não podemos esquecer disso. E lembrar que o momento da oração é o momento de buscarmos Deus com os olhos do coração, com o melhor de nossos sentimentos. Eu estava ouvindo um áudio, até esqueci agora, desculpa, Paulo, me socorre, do De Luca, esses vídeos que ele vem postando nas redes sociais, né? São 8, 9 minutos, eu me esqueci, Paulo, me socorre. São, acho que 2 ou 3 vezes na semana ele vem postando esses áudios. E De Luca nos diz assim que devemos pedir a Deus não só a solução direta do nosso problema, não que Deus não possa nos agraciar dessa forma, mas que se Deus fizesse isso por nós, solucionasse simplesmente o problema porque pedimos, ele nos tiraria a oportunidade de aprender a lição que aquele problema nos traria, não é verdade? Que é uma lição que é para nossa evolução, para nosso crescimento. Então, vamos pedir a Deus, na verdade, força, ânimo para enfrentar aquele problema e não simplesmente dizer, Pai, resolva por mim. Não, o melhor é dizermos, Pai, me dê a visão, me dê o caminho que eu possa tomar para resolver esse problema.
E De Luca nos falou, ainda inclusive ele falou sobre a prece de Caritas e explicou, e eu achei tão lindo, e ouvindo, inclusive hoje, ele já postou durante a semana, se eu não me engano, no início, mas eu ouvindo, eu lembrei disso que ele disse, que devemos pedir a Deus ferramentas, qual caminho seguir para resolvermos os nossos problemas. E lembrando que Jesus, não é Paulo, ele era o homem de oração. Jesus nos trouxe e nos mostrou essa forma de orar, porque Jesus nos mostrou Deus. Jesus, em seu evangelho, nos mostra Deus, nos mostra esse caminho da oração, nos mostrou e nos ensinou como chegar ao Pai, como servir a Deus, como chegar a Deus. Então, Jesus era um homem de oração e ele deve ser sempre o nosso modelo, o nosso guia espiritual, e que nos deixou uma mensagem maravilhosa, que é a oração do Pai Nosso. Então, assim, que deixamos aqui como proposta de buscarmos a cada dia mais essa sintonia com Deus, de estarmos mais pertinho dele, não importando a hora, o local, a quantidade de palavras, se complexas ou não, mas abrindo o nosso coração e emanando todo o nosso amor e a nossa fé, para que Deus sempre esteja pertinho de nós, nos abraçando, nos orientando e nos mostrando o melhor caminho. É isso, Paulo? Isso mesmo, Ana, isso mesmo. Você tocou numa coisa interessante, que você falou da nossa prece, da nossa oração. Nós pedimos para que Deus nos alivie dos problemas, que Ele resolva os nossos problemas. E eu estava lembrando aqui da gente tentando evoluir fisicamente numa academia, crescer os nossos músculos, e a gente pedir para o nosso personal caminhar na esteira para a gente, enquanto a gente fica assistindo. Ou que ele tire totalmente os pesos dos nossos halteres enquanto a gente está na academia. E não é assim, vamos evoluir o quê? Nada. Temos que fazer a nossa parte. Não faz sentido a gente pedir para ter esse trabalho totalmente aliviado. E é o que você falou. A oração deve ser no sentido de pedir força para carregar o peso, disposição para correr nessa esteira, e ânimo para ter pique, para treinar, para poder fortalecer, no caso aí, o físico, e a gente traz um paralelo com a questão espiritual. Da mesma forma, para fortalecer a parte espiritual, nós vamos precisar dos nossos halteres aí, que são os nossos problemas. Não tem jeito, não dá para fugir da academia, né? Sim, temos que fazer a nossa parte. Sabe que eu lembrei agora, muito rápido, quando jovens, o pessoal comenta muito, época de escola, de prova, de vestibular, e não estuda, a gente não estudava, ou não estudava, não estava preparado, mas chegava na hora, Deus me ajuda, eu preciso ir bem nessa prova, eu preciso passar no vestibular, e não me preparei. Então, é a mesma coisa, se a gente, né, não se prepara, não está preparado para algo, como que Deus vai fazer por nós? Diferente se você estuda, você está preparado, seja para uma prova, seja para qualquer desafio do nosso dia a dia, do nosso trabalho, você sabe, mas você está pedindo, Pai, me ajude a ficar calmo, me dê a calma que eu preciso, que minha mente seja tranquilizada, aclarada, para que aquilo que eu sei, para que aquilo que eu aprendi, eu possa colocar em prática. Sem dúvida. Deus faz conosco, não é verdade? E lembra aí também tem uma coisa bacana que nós estávamos conversando antes de um pouquinho da nossa live, né, Ana? Isso. Uma lembrança aqui para todos os nossos irmãos espíritas, né? Que no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós temos um capítulo muito bacana, que é o capítulo 28, lá no finalzinho do livro,
do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma coletânea de preces espíritas, tá? Preces que foram ditadas pelos espíritos. E são muitos, são 80 itens, não caberia a gente discorrer aqui sobre Sim, todos. sim. Muito bacana, são preces lindas, preces para todas as oportunidades, preces assim, gerais, preces para a gente mesmo, preces para um irmão, preces para os encarnados, para os desencarnados, preces para pessoas doentes, para pessoas que estão obsediadas. Então, tem tudo. Lembrando, como a Ana falou no começo, na explanação dela, que a prece ela não ela é espontânea, ela tem que ser espontânea. Mas algumas pessoas têm mais dificuldade de fazer essa prece, de encontrar as palavras. E algumas situações são situações muito específicas, muito próprias, que exigem um dizer diferente, uma coerência, uma organização do pensamento, para que aquela prece seja bem elaborada. Então, não é Sim. que, às vezes, a pessoa tem o sentimento da prece, ela tem toda aquela energia boa da prece, mas, por se tratar de um assunto muito específico, ela tem dificuldade em colocar isso de uma forma organizada. Então, essas preces que estão aqui, elas podem ser utilizadas para que a gente faça as nossas orações. Tem prece para começar um trabalho, prece para terminar um trabalho, para os domingos. São muitas, uma mais linda que a outra. São preces simples, preces agradáveis de serem feitas. E o item 3 do capítulo 28, ele justamente vai falar sobre a prece do Pai Nosso. Tá? O item 3, ele vai dissecar o Pai Nosso item por item. Ele vai pegar cada pedacinho, cada frasezinha do Pai Nosso e vai explanar um pouquinho, vai nos explicar, vai nos ensinar a rezar esse Pai Nosso de uma forma pensada, de uma forma meditada. E não um Pai Nosso repetitivo, um Pai Nosso simplesmente Pai Nosso, aquele Pai Nosso automático que a pessoa às vezes, e quase sempre, se ela for interrompida, ela não consegue continuar, tem que voltar para o começo. É verdade. Porque a pessoa não tá pensando no que está falando, às vezes está verbalizando alguma coisa, e não que a fé não valha, a fé vale, mas às vezes cai muito no automático, né? Você rezar. Nos auxilia, não é verdade? Inclusive para o Evangelho no Lar, né, Paulo? Sim, o Evangelho no Lar é uma forma de prece para nós espíritas, né? Uma prece muito importante, ela é preciosa, né? Uma prece preciosa. E ela é para ser feita em família, como a Ana já colocou. Ela vai colocar um ponto de luz na nossa rua, no nosso bairro ali, naquele momento da oração. E ela não beneficia somente quem está fazendo a oração, mas beneficia todos aqueles espíritos que nos acompanham, inclusive os nossos obsessores, que precisam de prece, precisam de ouvir uma leitura do Evangelho, eles precisam de uma reflexão. Daí a necessidade do Evangelho no Lar ser feita em voz alta, mesmo que a pessoa faça sozinha, né? Para que a gente possa dar a nossa colaboração para o universo através da prece. Né? É a prece que a Ana falou, a caridade da prece. É a nossa prece caridosa. E temos várias formas. Então, quem tiver a oportunidade, a curiosidade, quiser dar uma lida no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai encontrar coisas muito bacanas, tá? Muito bacanas. Tem bastante conteúdo lá para ler. Certo, Aninha?
Sim, só para complementar, nossa amiga Tânia, trabalhadora do Grupo Esperança e também participante aqui das lives, ela nos socorreu aqui no chat dizendo dos áudios que áudios não, até os áudios que o Deluca vem publicando, que é muito importante, muito legal de ser ouvido. São 3 vezes por semana e o título é Pensamentos que Ajudam. Então, desculpa, querido amigo Deluca, por eu ter me atrapalhado em divulgar, mas são áudios que nós estamos adorando e que muito vem agregando para as nossas vidas. Fica aqui o convite também dos nossos queridos amigos que nos acompanham para mais esse trabalho aí do grupo, do Deluca. Era isso que eu queria concluir. Pensamentos que ajudam. Isso. Está no chat aí, uma das nossas das trabalhadoras, a Tânia, nossa amiga, colocou aí para nos socorrer. Legal. Bom, então vamos vibrar então, Ana? Vamos fazer as nossas orações agora? Sim, vamos aproveitando para agradecer mais uma vez a companhia dos nossos amigos que vem há meses, né, nos acompanhando ao sábado, nesse trabalho lindo virtual do Grupo Esperança. Agradecer aos trabalhadores do Grupo Esperança que estão conosco aqui todos os sábados, dando o suporte que a gente precisa, o suporte nas vibrações, e agradecer a todos que nos acompanham. Vamos para as nossas vibrações, Paulo? Vamos. Vamos lá? Então, mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos, nos mantendo nessa conexão com o plano espiritual superior e aproveitando esse momento para entrarmos em clima de oração. Inicialmente, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que tem feito de bom por nós todos os dias, pela oportunidade dessa encarnação, dessa vida. Agradecer a Deus até mesmo pelos nossos problemas, que nos fazem evoluir espiritualmente. Agradecer a Deus pelo que comemos todos os dias, pelo que bebemos, pela família que temos, pela casa que nos abriga, pelo conforto que temos. Temos que ser gratos a Deus todos os dias por isso. Cada minuto, cada segundo é momento de oração. E unidos vamos vibrando amorosamente por todo o universo criado por Deus, por todos os mundos habitados, que a luz de Deus se faça presente em cada um deles, iluminando o caminho desses espíritos, que cada um possa aproveitar dessa luz para se guiar na evolução. Vibremos pelo nosso planeta Terra, tão sofrido, planeta que está passando por provações, planeta que passa por uma pandemia, planeta que passa por momentos de desunião entre os países, de guerra, por ataques terroristas. Que os governantes das nações possam fazer da oração um hábito diário deles e que essa oração deles os guie para as medidas mais acertadas em relação ao povo que governa. Vibremos pelo nosso querido Brasil, para que os nossos políticos aqui governem com amor, pensando no povo, governem para o povo, pelo povo. Vibremos por todas as vítimas do Covid. Vibremos por aqueles
nossos amigos, nossos irmãos que estão internados nos hospitais. Em especial, eu quero pedir por um amigo, o senhor Adilberto Brasil, que está internado também já há mais de 60 dias com o Covid. Vibremos pela família do senhor Adilberto e por todas as famílias que sofrem, que estão entristecidas, apreensivas, com seus entes queridos internados, ou mesmo em casa, acometidos por essa doença. Que eles tenham coragem, que eles tenham fé, que eles saibam orar a Deus pedindo aquilo que for melhor para elas e para os seus parentes mais queridos. Vibremos por aquelas pessoas que perderam seus empregos, aquelas pessoas que perderam dinheiro, que perderam tudo que tinham por conta das dificuldades dessa pandemia. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, essas crianças que moram em lares provisórios, que esses lares sejam realmente provisórios, que elas encontrem uma família que os acolha, uma família que os leve, os ensine o caminho do bem, o caminho da oração, o caminho de Deus, para que essas crianças se tornem adultos, adultos responsáveis, adultos amorosos, tementes a Deus. Vibremos pelos idosos dos asilos, pelos nossos irmãos privados da liberdade que estão nos presídios, que eles possam ter a esperança de recomeçar uma vida nova, retornar à sociedade em condições melhores. Vibremos pelo nosso querido Grupo Esperança, que nunca para de orar, que está sempre em oração por si e pelos outros. Vibremos pelos trabalhos de sábado, para aquelas pessoas que nos acompanham todos os sábados, pelos nossos irmãos que estão aqui hoje conosco, nos acompanhando, pelos nomes que os nossos irmãos conseguiram colocar aqui no chat. Vibremos amorosamente, para que esses nomes, para que essas pessoas recebam de Deus tudo aquilo que forem merecedoras e que possa levá-las a melhor espiritual. Vibremos por nós mesmos e por nossos amigos e familiares mais queridos. E agora, em oração, vamos fluidificar as nossas águas. Senhor, Pai de misericórdia, envia a sua luz divina sobre esses vasilhames com água, para que essa água se transforme em remédio que vai curar o nosso espírito, a nossa mente e o nosso corpo. Que ela se torne um bálsamo, que ela se torne a energia do mais alto dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Paulo, obrigada pela companhia.
É muito bom, né, sempre estar por aqui. Eu agradeço também de todo o meu coração por todos os nossos amigos que estiveram conosco aqui no trabalho. E até sábado. E até sábado. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até sábado. Até lá. Tchau. Beijo, tchau.